papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Dr. Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629. Ligue 24309063. Professor Dionísio da Silva, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, querida Ágata. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, Pinho. Bom dia, ouvintes. Todos bem-vindos aqui às minhas orelhas, viu? Podem alugar as minhas orelhas, mas eu vou alugar dos ouvintes. Professor, você separou para nossa pauta de hoje, para a gente começar, a gente vai falar de Bambambam. Olha, Bambambam é um tratamento que, para designar, o chefe supremo daquela reunião, daquele grupo, daquela tribo. Na verdade, ele veio para o nosso cotidiano, a explicação é muito simples, depois, desculpe, vamos passar para Vossa Excelência. O Bambambam é o melhor de todos, o maior de todos, porque nas tribos onde surgiu esta palavra, ela era utilizada por causa do barulho de alguma coisa no chão, um bastão, um pedaço de bambu, um pedaço de pau mesmo, porque todo mundo sabe que o cetro foi originalmente, o cetro dos reis foi originalmente um pedaço de pau, não é? Então, o bambambam é o barulho que fazia a batida deste pau no chão. Então, veio para a vida cotidiana do português para designar o maioral. E aí temos o bambambam em todas as áreas. Sempre tem um bambambam, né, professor? E tem muita Vossa Excelência, professor, que quer pagar de bambambam. Foi mais uma que você separou pra gente, né? Vossa Excelência, de onde vem? Pinho, a Vossa Excelência, embora a gente não perceba, o étimo de Vossa Excelência está em todas as ruas do Rio de Janeiro, né? Mas só está oculto. Quando vou dizer, um dos lugares onde ele está oculto é a indicação do grau Celsius, apesar de às vezes ter o C de Celsius e às vezes não ter este C, está sempre fazendo referência a ele. E o étimo de excelência é o mesmo do famoso Celsius, que é excelente, que é Celso, excelente. O étimo é Excel. Excel é uma palavra que veio do latim. O latim tinha tanto prestígio que o cientista que inventou esse meio de medir a temperatura mudou o nome dele para um nome latino e escreveu todos os seus livros sobre o tema em latim. Ele era sueco e passou a se chamar, mudou o nome de Sanders para Celsius. Esse ex quer dizer para fora de, e excelente, então é alguém que já é Celsius, já é muito bom, mas é acima de todos os outros. Então esse é o excelente. Se consolidou como forma de tratamento no português no século XIV, porque foi uma evolução do vosso e do vossa. E o vosso e o vossa também tem uma história. O latim já teve muito prestígio, e apesar de hoje não ter esse prestígio que tinha, ele devia ser estudado por coisas como essa, para facilitar a nossa compreensão do português. No século IV, quando o Império Romano se dividiu e passou a ter duas capitais, Constantinopla e Roma, tinha que se dirigir ao imperador e não podia ser mais tu, porque eram dois. Então foi feito o plural, se passou a usar o plural, e foi desse plural que surgiu Vossa Excelência. Eu concluo essa intervenção aqui com o seguinte, viu? Eu quero dialogar, né? Não quero ficar fazendo um solilóquio. Vejam vocês, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos quais o Felipe falava há pouco, de uma decisão aí com extrema propriedade, com muito bom senso, como sempre, perspicaz. Obrigado. Eles se tratam
e se consideram ministros e são designados ministros, mas eles não são ministros, só de nome, eles são juízes, ou pelo menos deveriam ser. Em outros países eles são chamados juízes. Então o tratamento entre eles, assim como em muitos outros lugares, é Vossa Excelência porque tem o fim de garantir o respeito mútuo. Mas nós sabemos que isso não garante. O Joaquim Barbosa, por exemplo, se dirigiu ao Gilmar Mendes, na época do julgamento do mensalão, todos haverão de se lembrar, e disse: Vossa Excelência não está falando com seus capangas de Mato Grosso. E não foi processado até hoje, depois de ter dito isso, não é? É porque é mais um bam, professor. Eu lembro, inclusive, você citou o STF, quer dizer, Vossa Excelência citou o STF. Em 2019, Marco Aurélio Melo chegou a viralizar negativamente quando repreendeu uma advogada, Felipe com certeza vai se lembrar disso, bem, que se referia aos ministros como você e não Vossa Excelência, né? Exatamente, Marco Aurélio Melo ficou com aquele orgulho ferido, ele que tem até um tom assim de empáfia, né, de arrogância, e a advogada realmente se referiu ali como vocês e tomou uma chamada não só presencial, mas também por meio de um documento que a gente noticiou na época. Eles querem ser tratados por Vossa Excelência, embora muitas vezes o tratamento esteja muito acima daquilo que eles merecem. E, professor, tem muito bambambam, muita Vossa Excelência com o rei na barriga, né? Tem, é o que mais tem. Eles estão grávidos, viu, Agatha? Em geral, quem fica prenhe, quem fica grávida é a mulher, mas eles também costumam ficar grávidos. Mas eu queria completar antes um detalhe muito curioso a propósito da intervenção do Felipe aí, e da boa lembrança do incidente com Marco Aurélio, acrescentando também que aqui no Rio um juiz processou um porteiro porque o porteiro não o chamava de doutor. E eu registro, eles deviam estudar um pouco mais da origem da língua, porque a origem remota do Vossa Excelência, do vosso, é o indo-europeu que deu iu. E é o iu, é você. Essa é a origem. Então, o tratamento de você estaria correto. Agora, eu não sou contra a cerimônia, o gesto cerimonioso, não é? Eu sou contra o mau uso que se faz desse tipo de tratamento. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto, que os ouvintes gostam de coisas assim bem concretas. O frentista pergunta ao motorista, quando ele chega ao posto, né? Quanto vai, doutor? Não é por reconhecer que quem dirige o carro tem o título de doutor, obtido numa universidade, o frentista olhou que ele passou por vários anos de estudo e pesquisa. No Brasil, esse título de doutor é muito importante, tanto que até uma presidente da República já o falsificou e informou na plataforma Lattes do CNPq que ela era doutor e não era. Mas doutor, quanto vai, doutor? Se o cara é doutor ou não, todos são iguais perante a lei e perante a bomba também. O preço da gasolina é o mesmo, o preço do combustível é o mesmo, né? Então eles têm isso. Há outros países são mais simples assim no modo de tratamento. Pode ver que na corte americana, no máximo eles dizem your honor, né? Não tem muito esse negócio. Mas, Agatha, a história do rei na barriga é que quem tinha o rei na barriga se comportava com aquela arrogância de algumas rainhas que estavam grávidas, e o nenê que elas tinham na barriga podia ser o rei, por isso que elas eram também o bam feminino, sabe? Professor, eu, Felipe, também sou a favor desse tipo de formalidade dentro das instituições, desse tratamento, quer dizer, não tenho nada contra isso, né? O que eu fico, obviamente, contrário é que o comportamento e as práticas das autoridades envolvidas não fiquem à altura do cargo que elas ocupam e do tratamento que elas recebem em razão disso. Agora, eu me lembrei de uma música do João Nogueira com Paulo César Pinheiro, que chama Mineira, um grande clássico do samba, que usa a expressão bambambam. Quando o senhor estava falando, eu logo lembrei e pedi aqui para nossa DJ Jéssica, que vai soltar um trechinho. Maravilha! Mexe no meio que eu sambo do lado, doido naquele bambolear, doido que eu também sou bambambam.
Aí, João Nogueira cantando, aquele bamboleado de que eu também sou bambambam, professor. Bom, o professor falava sobre o rei na barriga, Felipe se lembrou aí de samba ao falar do bambambam. A nossa próxima expressão da samba também, viu, professor? Bezerra da Silva já patenteou, inclusive, é de outro rei que a gente vai falar agora, o rei da cocada preta. Quem é esse? É o Dom João VI. Ele chegou na Bahia, não é? Ou chegou à Bahia, se nós quisermos seguir o recomendado em Portugal, mas é evidente que nós falamos o português do Brasil, chegou na Bahia, a linguagem falada é essa, chegou na Bahia. E os fabricantes desses doces, querendo agradar o rei, faziam uma cocada especial, muito mais gostosa, que era a cocada preta. Então, aquele rei, ele pegava... Continua me ouvindo bem? Porque aqui deu... Sim, professor. Sim, professor. Tudo bem. Os vendedores reservavam, o vendedor reservava aquela cocada para o rei. E quando alguém se comportava como rei, era como se fosse o rei da cocada preta, e a expressão ganhou o português do Brasil. Tá aí. Tá vendo? Cristiano Pinho. Hoje o rei da cocada preta é utilizado, professor, aqui no Brasil um pouquinho como o rei na barriga também, né? Tem uma leve diferença, mas é para se referir também às pessoas que se acham as donas do pedaço. Dá para dizer isso? Sim, donas do pedaço, cantar de galo, porque daí compara a sociedade com o terreiro. Às vezes recorrem à igreja, ensinar o Padre Nosso ao vigário. É muito curioso. E eu registro aqui que a gente não usa só a barriga nas expressões, naturalmente usa várias partes do corpo nas expressões do coloquial do Brasil. Quando o namorado abandona a menina ou vice-versa, levou um pé na bunda, que é uma expressão chula, mas todo mundo diz, né? Diz, inclusive, sobre si mesmo. Levei um pé na bunda, uma coisa assim. Vou resolver... Tem outras expressões, professor, que a gente usa a parte do corpo. Boca de siri, quando quer dizer que a gente está falando... Tem que falar pouco, né? Boquinha de siri. Nós tratamos no programa passado do olho grande, isso. Não é? Nós temos sempre que abraçar o mundo com as pernas. Nós referimos muito o corpo nessas nossas expressões. Todas as línguas o fazem, mas o português do Brasil faz com uma graça muito especial, reconhecida por todos. Agora, talvez para encerrar, né, eu queria lembrar, por mim, tem o tempo que vocês quiserem, eu queria lembrar o seguinte: o brasileiro é muito cerimonioso nos recintos e muito pouco cerimonioso no público. E eu termino essa intervenção com uma historinha. O escritor Gilberto Amado foi repreendido por um diplomata inglês, que aqui todo mundo se abraça na rua, se beija, é uma comemoração incrível, parece que estamos sempre em festa. Ele dizia para o Gilberto Amado, e o Gilberto Amado disse, claro, vocês britânicos não podem, né? Vocês moram aí numa ilha, como toda ilha, cercada de água por todos os lados, e ainda uma névoa por cima, vocês só veem que a pessoa se aproximou quando ela está pertinho, então não dá tempo de abraçar. Mas nós, lá de longe, sem névoa nenhuma, com dia claro, nós já vamos gritando e abraçando, porque nós sabemos quem é que está vindo ali. Professor? Essa foi a explicação que ele deu para a gente ser tão efusivo no tratamento. Daí eles, no recinto, eles são simples, você para cá, você para lá, mesmo entre as autoridades, no máximo, é um tratamento respeitoso, como dizia o Felipe, deve ser respeitoso mesmo, mas é para garantir o respeito mútuo, não adianta nada dizer Vossa Excelência não está falando com os seus capangas, quer dizer, isso não é respeito. Na rua eles são cerimoniosos, e essa oposição entre nós e alguns países da Europa, sobretudo da Europa setentrional, isto é, mais ao norte.
Professor, antes da gente encerrar, vou trazer a intervenção de um ouvinte, o Mário. Você trazia agora há pouco a história do juiz que processou o porteiro porque não chamou de doutor. O Mário falou, eu moro no prédio onde morava esse juiz que processou o condomínio por conta do porteiro não tê-lo chamado de doutor. Doutor Marreiros era o nome desse juiz. Adorava sair para jogar um futebol. Ir para o fórum trabalhar já era outra história, conta aqui o Mário sobre esse juiz. Mas ele falou, olha, foi julgado improcedente o processo. Na época, ele era da vara de São Gonçalo, era juiz de São Gonçalo, queria que fosse julgado lá, mas foi julgado em Niterói, e aí o porteiro acabou sendo inocentado dessa história, então ele não foi... O juiz, no caso. Não, o porteiro. O juiz processou o porteiro. Ah, é verdade. O Mário falou que ele não mora mais no condomínio, mas fica aí a participação dos nossos ouvintes para você ver como o ouvinte da Band News FM está em todo lugar, né, professor? Estão em todo lugar, os ouvintes da Band News estão sempre atentos, é uma coisa maravilhosa, parabéns para eles. Eu me lembro que o Boechat fez um comentário muito interessante com aquela sua súbita explosão, né, que ele tinha isso às vezes, quando chegou a ele a notícia de que o juiz tinha processado o porteiro. Professor Dionísio da Silva volta toda quinta-feira. Professor, um beijo para você e até uma próxima. Agatha, hoje você tremeu aí cuidando do relógio. Tá Espero vendo? não ter vencido as suas preocupações. E deixo um beijo para todos vocês. Até de repente. Um abraço.